A emparedada da Rua Nova. No Recife do final do século XIX, um rico e odioso comerciante da cidade descobriu que sua única filha havia engravidado de um malandro conhecido nas cercanias. Furioso, ele mandou construir uma parede dentro do quarto da moça e a emparedou viva, junto com o bebê. Dizem que até hoje se ouvem os gritos desesperados da jovem e do recém-nascido, pedindo por socorro e misericórdia. A casa onde ocorreu o crime fica na Rua Nova, no centro da cidade, e é conhecida como a Casa da Emparedada. Muitos afirmam ter visto o vulto da mulher e sentido uma presença maligna no local. A Igreja de Borley. A Igreja de Borley, no Reino Unido, é famosa por eventos misteriosos. Desde o século passado, relatos de aparições fantasmas, badaladas de sinos sem causa aparente e inscrições inexplicáveis nas paredes intrigam visitantes. O reverendo Lionel Foster e sua esposa afirmaram testemunhar atividades paranormais, como mensagens escritas por espíritos. A igreja é chamada de a casa mais assombrada da Inglaterra. Após incêndios devastadores, os mistérios persistem. Fábrica do Medo. Eu era vigia noturno em uma pequena fábrica abandonada e havia sido contratado para afastar invasores que pudessem danificar as instalações ainda existentes. Certa noite, no portão da frente, vi um grupo de 6 pessoas com máscaras um tanto quanto bizarras, alguns com tacos de beisebol nas mãos. Como a fábrica era em um local afastado, logo percebi que aquelas pessoas não estavam ali perdidas ou procurando alguma festa. O medo e a adrenalina tomaram conta quando eles começaram a pular o velho portão da fábrica e vir na direção do posto onde eu estava. Pensando apenas em salvar minha vida, corri para os fundos e pulei o muro que dava em uma estrada de volta para a cidade. Corri o máximo que pude, e após um tempo cheguei em uma casa onde pedi por ajuda e chamaram a polícia. Ninguém foi encontrado na fábrica e eu nunca mais retornei naquele local. Mistério no metrô. Na estação de metrô vazia na madrugada, um eco assustador preencheu o ar. O trem parou, mas não havia ninguém a bordo. As portas se abriram, revelando uma única mala no chão com o que parecia ser manchas de sangue. Através das janelas escuras, vi uma figura pálida e desgrenhada nas sombras com uma faca na mão. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? As portas começaram a se fechar lentamente. Eu sabia que não podia entrar. Assustado, recuei. O trem partiu levando consigo aquele enigma sombrio. Fiquei me perguntando sobre o que teria acontecido se eu tivesse entrado. O lobisomem de Itacaré. Em uma noite de lua cheia, um casal de namorados resolveu acampar em uma floresta, em plena Mata Atlântica, próxima à cidade de Itacaré, na Bahia. Eles levaram barraca, comida, bebida e uma câmera para registrar a aventura. No entanto, o que era para ser uma diversão se tornou um pesadelo. Por volta de 2 horas da manhã, eles começaram a ouvir uivos e latidos vindos da mata. Curiosos, eles saíram da barraca e foram ver do que se tratava. Lá, eles avistaram uma criatura horrenda, que parecia uma mistura de homem e lobo, com pelos negros, olhos vermelhos, garras afiadas e dentes pontiagudos. A criatura os encarou com um olhar feroz e avançou na direção deles. O casal entrou em pânico e correu para a barraca tentando se proteger. A criatura os perseguiu, rasgando as lonas, arrancando as estacas e, infelizmente, o trecho teve que ser retirado, mas basicamente o casal foi de arrasta para cima. A câmera que estava ligada registrou toda a cena. Uma semana depois, a polícia foi acionada pelo desaparecimento de 2 jovens. Ao intensificarem as buscas, os policiais encontraram o local do acampamento. Era um cenário de guerra, com roupas rasgadas, marcas de mordidas e diversos utensílios destroçados, mas nada de corpos. A única pista era a câmera, que estava intacta e continha as imagens do ataque. Ao assistir ao vídeo, os policiais ficaram chocados com o que viram e não conseguiram explicar o que era aquela criatura. A história se espalhou pela localidade e muitos acreditaram que se tratava de um lobisomem. Outros, porém, duvidaram da veracidade do vídeo e sugeriram que era uma farsa ou uma montagem. A verdade, no entanto, nunca foi esclarecida. Os estudantes na cabana. Em 1975, um grupo de estudantes de medicina da Universidade de São Paulo decidiu fazer uma viagem para o interior do estado, a fim de conhecer algumas lendas locais. Eles alugaram uma casa antiga em uma fazenda abandonada, perto de uma cidade chamada Vargem Grande do Sul. Lá, eles ouviram falar de uma história sobre uma mulher que havia sido enterrada viva pelo marido ciumento.
e que ainda assombrava o lugar com seus gritos de agonia. Os estudantes, curiosos e céticos, resolveram passar a noite na casa para ver se encontravam algum vestígio da mulher. Eles levaram consigo alguns equipamentos, como gravadores, câmeras e lanternas. No entanto, logo na primeira noite, eles começaram a ouvir ruídos estranhos, como passos, arranhões e gemidos. Eles estavam registrando tudo em vídeo e áudio. De repente, sentiram uma presença maligna que os deixou apavorados. Então eles decidiram ir embora, mas encontraram todas as portas trancadas por fora. Eles tentaram arrombá-las, mas não conseguiram. Então perceberam que estavam presos na casa e que algo terrível os esperava. Eles começaram a se desesperar e se acusar de terem provocado a ira da mulher. Também começaram a ver vultos, sombras e rostos deformados nas paredes. Os estudantes, então, ouviram uma voz macabra de mulher, quando do nada, todas as luzes se apagaram. E quando voltaram, todos os estudantes estavam jogados no chão, todos já sem vida. E assim termina a fita VHS encontrada pela polícia em 1975. O caso permanece até hoje sem solução. Era uma noite escura e tempestuosa, quando Daniel encontrou um gato preto encolhido à sua porta. Os olhos amarelos do felino brilhavam na escuridão, enquanto ele miava de maneira estranha. Daniel, um homem corajoso por natureza, decidiu abrir a porta para deixar o gato entrar e protegê-lo da tempestade. Assim que a criatura passou pela porta, uma sensação arrepiante percorreu a espinha de Daniel. Ele podia jurar que os olhos do gato pareciam penetrar sua alma. Ignorando o pressentimento, Daniel ofereceu ao gato um pouco de leite quente para confortá-lo. Nos dias seguintes, uma série de eventos estranhos começou a ocorrer na vida de Daniel. Ele se sentia constantemente observado, mesmo quando estava sozinho em sua casa. Objetos desapareciam misteriosamente e depois reapareciam em lugares estranhos. Ruídos inexplicáveis ecoavam pelas paredes durante a noite, deixando Daniel assustado e cada vez mais perturbado. Daniel começou a pesquisar sobre a história dos gatos pretos e suas associações com o ocultismo. Ele descobriu que, em algumas culturas, acredita-se que esses felinos sejam portadores de má sorte e que sua presença possa desencadear uma série de eventos sobrenaturais. Determinado a se livrar da presença sinistra, Daniel decidiu consultar um especialista em ocultismo. O especialista revelou a ele a verdadeira natureza do gato preto que o assombrava. Segundo a lenda, o gato era amaldiçoado por um antigo feiticeiro, condenado a vagar pela eternidade, trazendo desgraça a todos aqueles que o acolhessem. Desesperado para quebrar a maldição, Daniel seguiu as instruções do especialista. Ele teve que encontrar um artefato sagrado e realizar um ritual complicado para afastar o gato amaldiçoado. No entanto, o gato parecia estar um passo à frente dele, sempre evitando suas tentativas de se livrar da maldição. De Daniel só aumentava. Ele percebeu que a única maneira de se livrar da terrível maldição era confrontar o gato preto diretamente. Com coragem renovada, Daniel armou-se com amuletos sagrados e se preparou para o confronto final. No entanto, quando ele encontrou o gato preto, uma revelação chocante o aguardava. Os olhos do felino não eram apenas ameaçadores, mas também tristes e cheios de uma profunda solidão. Daniel percebeu que o gato estava amaldiçoado não por sua própria maldade, mas porque havia sido vítima da ganância e da magia negra. Compreendendo a dor do gato amaldiçoado, Daniel decidiu quebrar o ciclo de maldição e redenção. Ele usou seus conhecimentos adquiridos e realizou um ritual de purificação, libertando o gato das amarras que o mantinham preso. Em vez de trazer desgraça, Daniel ofereceu ao gato preto uma nova chance de encontrar paz e amor.